Viegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado, podcast para ti que tá cansado de empreender e não ter o resultado que espera, ou para ti que é CLT e quer começar a empreender. Toda semana a gente tá trazendo aqui empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras que estão revolucionando o mercado aí de Porto Alegre e do Brasil, né? Porque já veio muita gente de fora aqui também. O que eu quero dizer para ti? Cara, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, isso é um fato. Tu pode concordar ou não. Então, recomenda esse vídeo. Se tu vai assistir agora ou não, compartilha. Tem uma setinha ali, compartilha para 5 pessoas que tu acha que possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Hoje a gente vai trazer a história aqui de 2 mulheres, né, que vão contar suas histórias. E eu tô muito feliz em recebê-las aqui porque eu que organizo eventos aí no podcast, a mulherada realmente tá fazendo a diferença hoje. E hoje não vai ser diferente. Vou deixar elas se apresentarem agora. Acho que a gente não falou antes, mas quando vocês quiserem dar algum recado específico, aquela câmera de vocês é ali. E no geral aqui a gente pode ir conversando normal, que tem uma câmera que tá visualizando a gente aqui, tá bom? Quem vai se apresentar? Quem é que tá? A Lenara tá envergonhada, mas eu tô um pouquinho envergonhada, mas vou tentar me apresentar melhor. O meu nome é Lenara Bel, que sou empresária do ramo da beleza em Alvorada. E eu vim aqui falar um pouquinho com o Vegas, trocar um pouquinho de uma ideia, bater um papo gostoso e descontraído sobre empreendedorismo feminino e principalmente sobre empreendedorismo feminino das mulheres pretas. Show, hein? Eu sou a Grace Reis, tenho 28 anos, empreendo na área da beleza há 8 anos. Agora estou me tornando mentora, estou em transição de carreira e tenho uma loja online de material de cílios e sobrancelha e quero ampliar aí. Pessoal, olha só. Quando entrou essa conexão aí da gente vir trocar essa ideia, eu fiquei na minha cabeça assim, olha só, são mulheres que estão empreendendo e normalmente diretamente com outras mulheres, né? Então eu queria que vocês contassem assim, como que começou essa vontade de vocês ajudarem as mulheres, né? Através dos negócios de vocês, das coisas que vocês fazem hoje, assim, de onde que surgiu? Porque, por exemplo, quando tem gente que é advogado porque o pai era advogado, tal, mas empreendedor, às vezes, meu pai tinha um mercadinho, não sei o quê, mas, no geral, assim, essa vontade de ajudar a mulher veio da onde, assim, qual foi a inspiração de vocês para começar? A minha, posso começar? Claro! A minha inspiração veio das dificuldades que eu tive no início. Eu via muito, acho que todo mundo, né, se vê sozinha nesse início. É uma profissão que ainda tem muito preconceito, assim, de se tornou lash designer, design de sobrancelha, tá, mas o que tu vai fazer depois na faculdade, sabe? Não é vista como uma profissão futura, para se manter, né? E essa dificuldade eu tive até dentro da minha família, né? De largar a faculdade, querer ir para essa área. E eu via muitas meninas passando pela mesma situação que eu. E eu quis ser a pessoa que estende a mão. Não, eu tô aqui, se tu precisar. Eu passei por isso também. E tô aqui pra te apoiar. Isso é muito legal e isso é muito comum, tá? Assim, tipo, normalmente o que acontece? A gente é muito preocupado, né? Com a opinião dos outros, a verdade é essa. E daí a família é a que fala direto, né? E a gente todo mundo quer, não é por mal. Tu tem que ter uma estabilidade, tu tem que estar num lugar, tu tem que ter uma profissão. Só que hoje em dia tem muito profissional aí, sei lá, advogado. Vou dizer médico dificilmente ganha pouco, mas tipo assim, tem muito advogado, engenheiro, arquiteto aí que tá no mercado passando dificuldade. Ou até desempregado. Então, assim, a profissão, o estudo, não é garantia de nada, né? É sim o que a pessoa faz daquilo. E tem muita gente que fazendo lash, ou sendo cabeleireira, ou fazendo unha, às vezes fatura muito mais que outras profissões. Com certeza. Só que daí o que acontece? O que faz? É que o mercado que a sociedade te impõe que tu tem que ter um título, um rótulo, né? Isso. E pra mim isso nunca fez sentido, assim, entendeu? Porque ou tu é bom ou tu não é, independente do canudo que tu tiver, entendeu? Quem é bom é bom. Mas é uma sociedade que cobra isso desde novo, não sei que idade tu tem. Além de se exibir com a idade dela, ela ainda... Eu tô sentindo que tem um complô contra nós. Não, eu tenho 36. 36, é. Mas então, desde da infância, tu já não tinha essa cobrança, assim, com os pais? Não, sempre, na verdade, assim, a mãe era empregada doméstica, né? Então, ela sempre... O que acontece? Normalmente, quando ela quer que o filho vá à frente, que seja o orgulho da família. Aí ela acaba botando uma pressão. Nunca me senti pressionado a esse ponto, mas, tipo assim, sempre que era
É um orgulho. Almejar. Quando as minhas irmãs estavam fazendo cursinho pré-vestibular, que faziam no Fênix, lá que é um curso conhecido. Pra elas era orgulho. Tipo, sou empregado doméstico e minhas filhas estão fazendo cursinho pré-vestibular, vão fazer faculdade. Tem uma irmã minha que faz psicologia. Então, pra ela era motivo de falar de boca cheia pros outros. E às vezes o cara tá empreendendo, tá fazendo muito mais coisa, mas não tem esse negócio, entendeu? Então, isso é muito comum, assim. Só que daí eu trabalho muito isso até nas coisas que eu faço aí. No que eu tava te comentando antes em off do SGI, o meu método. Sim. Tem 4 pilares lá que são os 4 S, que é o seja, que daí é tudo baseado em ser. Aí seja genuíno, seja verdadeiro e seja intencional. Né? E o que acontece? Quando a gente trabalha o nosso ser, a gente não fica preocupado com os outros. Quando eu dou uma palestra, eu digo, cara, não tô nem um pouco preocupado se vocês realmente vão gostar do que eu tô falando. Só que eu tenho uma missão aqui, eu tenho um propósito que é de levar uma mensagem. E pra quem fizer sentido, vem junto. Quem não fizer, tá tudo bem. Vai buscar outra mensagem, esse é o caminho. Só que quando a gente não tem essa certeza, né, a gente fica sempre assim, será que vão gostar da minha palestra? Será que não sei o quê? Cara, eu cheguei lá no evento que eu organizei, que eu fiz em 10 dias, eu ia fazer a palestra do SGI, num dia antes eu decidi, não, vou fazer isso aqui. Que outro? E daí fiz, e deu tudo certo, sabe? Então, tipo assim, quando tu te desprende disso, porque, que nem aqui, eu brincar, quando as pessoas vêm aqui falar, o que tu vai me perguntar? Eu ouço isso direto. Eu digo, cara, nada que tu não vai saber. Não saiba responder, sim, porque eu vou falar sobre... Então eu penso isso pra mim, pros meus negócios. Tudo que eu tô fazendo é um reflexo de todos os meus 36 anos. Tudo que eu aprendi nessa trajetória aí, eu vou falar só sobre o que eu já sei, entendeu? O que eu não sei, eu não fico mentindo. Esse é o lance. Tem gente que às vezes quer mostrar, né, para as pessoas alguma coisa que não é, e isso não... pode enganar por algum tempo, mas depois cai, entendeu? Então, assim, eu acho que o lance é de ser verdadeiro e de tu não dar importância à opinião dos outros é muito importante, assim. Quando tu tá bem contigo mesmo, é maravilhoso. É ser genuíno, ser autêntico, né? Buscar a sua própria essência. E tu, como é que veio essa vontade? De empreender? Essa vontade de empreender foi lá do útero da mãe. A minha mãe é uma inspiração pra mim. Ela foi uma mulher que criou 7 filhos. Sozinha, ela perdeu tudo na vida dela, a gente passou até um tempo morando na rua, enfim, e ela teve que se reinventar muitas vezes, várias vezes ela se viu como empreendedora. Eu passei a minha adolescência na cidade de Guaíba, né, e lá a gente vendia pizza nos lugares das festas, para poder manter o alimento em casa. Eu sou a moça da pizza. Já fui a moça da pizza. A gente tinha uma carrocinha que a gente ia lá, vendia pizza, refrigerante. Nos domingos a gente vendia pipoca. Então eu vi muito ela empreender para poder manter os seus filhos, para poder comprar sua casa própria. Então o empreendedorismo veio muito dela, tá no meu sangue. E depois, com o tempo, passei por outras áreas, educação, administrativa, e voltei para a área da beleza, que, por incrível que pareça, foi a área da beleza que custeou muito os meus estudos. Eu fazia pé e mão a domicílio para poder pagar os materiais do curso de magistério, do meu curso técnico contábil. Então, eu voltei às minhas origens, na verdade, o que estava implantado em mim, que era o empreendedorismo e a área da beleza. No decorrer disso, surgiu oportunidades bacanas de eu estar podendo ministrar curso em outros institutos. Hoje eu faço cursos no meu estúdio e eu me deparo muito com as mulheres de Alvorada, que é a minha cidade onde eu moro, e lá elas têm essa realidade também que eu tive na minha infância, de mulheres que não têm condições financeiras de investir numa faculdade, num curso técnico e se tornam empreendedoras, desde joias, lingerie, área da beleza. Então me instigou muito isso, querer potencializar esse poder que elas têm de empreendedorismo dentro delas e junto com a área da beleza e proporcionar a elas uma capacidade delas terem a sua independência financeira, delas poderem se libertar de um trabalho escravo, talvez como uma CLT, de um marido abusivo, de uma condição social limitada. Então é isso que me move, é poder passar um pouquinho da minha vivência, não somente como inspiração, mas também como conhecimento, para elas terem uma oportunidade, que elas não desistam. E eu fico muito feliz a cada aluna formada, a cada mulher transformada, e me conecto muito com elas. Posso mandar um grande abraço, um beijo para elas, porque são elas que me motivam
a querer me capacitar cada vez mais e a correr atrás dos meus sonhos para poder trazer elas junto comigo. É isso que me faz ser empreendedora. Olha só, uma Maravilhoso. coisa que é bacana que a gente percebe, ó, que normalmente os empreendedores hoje vêm da necessidade ou da dor. A gente tem uma dor e daí a gente quer transbordar, ajudar. Se eu passei por isso e conseguir resolver, eu posso conseguir ajudar outras pessoas a resolver. Ou antes da necessidade mesmo, né? Tipo assim, pô, isso vai pagar minhas contas, então eu preciso começar. Só que depois, é que as pessoas falam, hoje em dia, às vezes tu fala para as pessoas, qual é o teu sonho? Tu quer ficar milionário. E na verdade a pessoa nem tem noção do que é, porque não é o dinheiro, ele é papel. É extremamente importante, eu quero que todo mundo ganhe muito dinheiro, quero ganhar muito dinheiro. Só que o lance é assim, o que tu faz com aquele dinheiro? Esse que é o lance, entendeu? Se eu tivesse... Eu vi uma frase uma vez em não sei se foi um podcast, um corte, que eu vi assim, o cara falou assim, cara, que vai o Thiago Brunet que falou isso. Que ele falou, se tu ganhasse 10 milhões hoje, o que tu faria? Se a tua resposta for que tu vai continuar fazendo o que tu já faz, só vai potencializar os seus negócios, é porque tu tem um propósito, tu tá bem resolvido, tá no caminho. Se tu faria um negócio totalmente diferente, é porque tu não sabe o que tu quer da tua vida. Pra mim fez muito sentido aquilo ali, porque, por exemplo, eu penso assim, pô, hoje meus negócios giram em torno de comunicação, empreendedorismo e network. Tudo que eu faço, eu organizo evento, eu tenho podcast, então tá tudo em volta disso. Faço mentoria. E daí, imagina, se eu ganhar muito mais dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou investir mais no meu podcast, mais recursos, mais material, mais equipamento, em mais anúncio na rede social. Eu vou fazer eventos maiores. Vai potencializar o que tu já tem. Entendeu? Então eu falei, cara, realmente eu acredito muito nisso, sabe? Então Tô no caminho as certo. pessoas ficam, às vezes, sempre só atrás do dinheiro e esquecem, porque uma coisa, daí a gente, por exemplo, que começa na necessidade, quando eu comecei a trabalhar, tu é ensinado, por exemplo, tu tem que ter um emprego de carteira assinada e tal. Quando eu vim pra Porto Alegre, eu era frentista. E daí, porque só que daí tu vai sendo engolido pelo sistema. Tu tem que pagar tuas contas e tal, então tu tem que ter aquele emprego e tal. Só que, na verdade, quanto antes tu entender o teu propósito, começar a fazer aquilo, mesmo que tu ganhe menos no início, que seja mais custoso, mais trabalhoso, tu fazendo o que tu gosta, é impossível não dar certo se tu fizer por muito tempo. Sabe? Eu tenho essa visão que hoje o podcast existe há menos de 2 anos. Eu falei, cara, se eu seguir fazendo, com quantos anos existe o Flow? Foi o primeiro. Sim. Há muitos anos. E hoje os caras estão estourados. Às vezes a gente olha o palco dos outros, já tá lá, só que não esquece que o cara também teve uma Tem um jornada. processo. Então eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre a gente identificar o nosso propósito e conseguir ir caminhando dentro do que tu trouxe. Beleza, entendi minha dor, agora eu vou começar a ajudar. Como que na prática tu começou a conseguir fazer isso? Assim, qual foi o teu primeiro passo ali? Porque quais foram as dificuldades no início, sabe? De começar a empreender? Porque eu acho que isso é, cara, é o que a pessoa, talvez a pessoa que tá começando agora vai estar exatamente com essa dor e o que tu disser aqui pode ajudar muito ela, então... Do empreender, na verdade, me ver como empreendedora, né? E ter a organização de um empreendedor, saber os custos, os lucros, as coisas básicas de financeiro, o estoque. Todas essas coisas do empreendedorismo eu não tinha. Eu ia comprando assim, conforme dava, fazia uns cílios lá, tirava o dinheiro, comprava outra caixinha de cílios. E aí fui fazendo assim, não tinha noção do quanto eu lucrava, achava que estava lucrando, né? Cobrava R$100 nos cílios e praticamente não tinha pouco lucro. E eu não tinha essa visão, não tinha visão nenhuma assim de organização financeira, de como organizar o estoque, de como cobrar, eu tinha vergonha de cobrar cliente. Eu quase falava assim, não, deixa, vai assim, depois tu me paga, sabe? Eu tinha muita dificuldade acho que no início é tudo, porque eu não tenho nenhuma referência de empreendedorismo. Hoje eu tenho, mas no início eu não tinha referência. E então, para quem eu ia perguntar como que funciona, né? A não ser YouTube e outros meios de aprender. Fui aprendendo mesmo dentro dos eventos. Foi aonde começou a virar minha chave. Eu comecei a olhar, aquela mulher é empreendedora e ela manja do que ela fala, o resultado dela é verdadeiro. Vou dar uma olhada no conteúdo dela, ver o que ela pode me ajudar, fazer uma mentoria. E aí eu fui mudando minha mentalidade. No início foi bem... Eu cheguei a desistir, na verdade, voltei para CLT, comecei a trabalhar 2 turnos de garçonete, e aí tirava 2.000 e pouco, e eu pensei, mas não tô feliz, ia todo dia trabalhar sem brilho,
sabe? Só levanta, trabalha, vai dormir, levanta, trabalha, vai dormir de domingo a domingo, uma folga na semana. E eu pensei, não é isso que eu quero. Vou voltar. Sabe que isso é muito legal, porque eu tenho a I9 lá, minha agência, há quase 4 anos. E vários momentos, tipo, o lance da referência. Antes de começar o podcast até, eu já falei isso aqui, mas faz tempo. Antes de começar o podcast, eu tava já há alguns anos com a agência. Daí, tipo, meus amigos não entendiam, né? Que eu tava trabalhando, tipo, 2 horas da tarde, vou tomar um café. Tá, chega aí. Eu tava trabalhando de chinelinho, bermuda em casa. E já tinha 5 ou 6 pessoas trabalhando comigo. Cada um da sua casa. E o negócio funcionava. Eu não tenho nenhum cliente. Mas eu tenho um que foi cliente daqui, uma advogada, a Aline Brits. Mas o resto são todos São Paulo. Tem cliente em Portugal, no México. E ninguém era daqui. Tudo online. E daí, só que eu não tinha referência, eu tava, tipo assim, não tinha com quem conversar sobre nada, porque ninguém entendia, tipo assim, o que esse cara tá fazendo? Sim, sozinho. Isso há quase 4 anos atrás, entendeu? E daí eu pensei, cara, vou pra São Paulo, que lá que esse negócio acontece, e a maioria dos meus clientes advogados estavam lá. Daí, depois que a mãe faleceu, tinha um tio que eu nunca tinha visto pessoalmente e tal, só sabia que ele existia, irmão dela. E daí, tipo, você falou em virtude, né, dela ter partido e tal. E daí, tá, vou lá. Aí fiquei 2 semanas lá e a minha ideia era ir lá, viver o ambiente e depois me mudar pra lá no ano seguinte. E daí eu já tinha começado o podcast. Com aquilo lá, eu falei, cara, lá. Só que daí eu voltei, conheci outros eventos aqui. E daí começou assim, cara, não, mas existe um movimento aqui. Porque daí eu comecei a conhecer pessoas, empreendedores e tal, gente que também trabalha com digital. Não, existe um movimento aqui. Se eu for pra lá, eu vou ser mais um podcast lá em São Paulo. Vão me engolir, custo de vida bem mais alto, tudo mais, não sei o que. Se eu falei, aqui eu posso me tornar referência bem rápido. E daí eu voltei, foquei aqui. Agarrou a oportunidade com unhas e dentes. E estamos aí até hoje, né? E agora tem vários motivos pra não sair daqui, né? Tem um filho e tudo mais, mas assim, isso aí que tu falou de não ter referência é muito forte, sabe? Porque a gente realmente... por isso que eu acho tão importante o trabalho que eu faço, assim, sabe? E que a gente faz no geral, mas eu digo, por exemplo, com a comunicação. Porque, beleza, é o YouTube, mas, por exemplo, o YouTube, naquele momento, era um dos poucos recursos que tu tinha pra ver alguém que passa por algo parecido. Então, quando eu vejo que a gente vem aqui e conta a história, tu fala isso, daqui a pouco uma pessoa que assistir olhar assim, poxa, comigo foi assim também, eu não sabia o que fazer e tudo mais. A gente tá transformando de fato a vida das pessoas, sabe? Função da realidade, né? Um simples bate-papo, entende? Que a gente só tá sentando aqui trocando ideia. E só que isso pra quem assiste faz uma diferença absurda. Importante. Né? Então, assim, como é importante a gente entender aonde o nosso trabalho pode chegar, sabe? O que a gente pode atingir. Hoje eu tenho, independente do tamanho do canal, de quantas visualizações, tipo, o real não me preocupo nunca com visualização, esses negócios. A gente, mas o canal e tal, poderia fazer um monte de coisa a mais. Só que o meu foco é sempre chegar aqui e trocar uma ideia com uma pessoa que agregue valor, porque no momento que o canal explodir de uma certa forma, as pessoas vão começar a assistir desde o início. É assim que acontece, esse é o processo. Mas se eu trouxer pessoas, né, vazias, por assim dizer, não vai agregar. Então, e mesmo assim, nem todo mundo que eu chamo eu conheço, mas hoje em dia a rede social te ajuda bastante, né? Sim, a conhecer as Pode chegar aqui e a pessoa ser totalmente diferente que na rede social? Pode. Acontece. Mas, no geral, eu faço um filtro e daí também eu busco antes do meu trabalho. Hoje eu sei como extrair, sei coisas que vão fazer sentido, não tô perguntando para as pessoas. Eu sei, né, o que vai fazer valer a pena a pessoa parar e assistir um pouco. Então, independente do convidado também, porque isso eu peguei do Danilo Gentili, ele falando, cara, eu posso trazer o Neymar aqui, posso, só que o Neymar vai vir uma vez só, e no outro dia, quem é que vai estar? Então, não pode ser a atração que vai ser o que vai fazer o programa render. Tem que ser eu. Eu falei, eu que sou cansado, aquela coisa toda. Então, eu falei, eu que tenho que fazer o negócio acontecer. E hoje é muito assim, tanto que o meu foco, tipo, trago pessoas relativamente relevantes em rede social e tal, mas o que me dá mais prazer é trazer o pequenininho, por assim dizer, né? Que é assim que eu me vejo, entendeu? Eu digo, cara, olha só, vamos crescer todo mundo junto. E eu vejo que até isso é um fato real, assim. Não que, quando tu traz isso até é um pouco business, tá? Dá pra vocês contextualizar pro negócio de vocês. Quando eu trago uma pessoa relativamente grande, é forma de dizer, né? Todo mundo é importante, enfim. Ela só traz a imagem dela.
basicamente isso. Às vezes nem tem tanta audiência, por exemplo, porque ela não fica tão engajada em divulgar o negócio e tal. Não, ela, eu aceitei convite, eu estou aqui, é isso. E quando vem uma pessoa que não tem visibilidade nenhuma, ela vem aqui, ela fala, ela compartilha, ela aceita collab, ela faz tudo. Então é essa pessoa que vai fazer o podcast crescer. E eu tenho isso, porque daí todo mundo cresce junto, quem se ajuda é o pequenininho. Claro que tem, né? Às vezes tem um grande que vai puxando e tal, mas a ideia é essa, entendeu? Sim. Daí eu trago pessoas com relevância pra também elas conhecerem essa aqui, sabe? No evento tu vai vinculando, então tá, essa pessoa tá aqui, mas eu conheço essa aqui que pode ajudar essa aqui. Aí tu vai vendo e tu vai te tornando referência que a gente tava falando antes. Então, como é importante a gente valorizar, e daí eu queria entrar já na seara de tu falar do teu evento, pra tu falar ali, tipo, da importância de ajudar as mulheres, e queria que tu falasse um negócio especificamente da causa, né, das mulheres pretas, porque eu até falei, porque a gente falou antes, tipo, a minha mãe era negra, e foi algo que eu visualizei muitas vezes sem, tipo assim, aquele negócio mais velado, assim, por exemplo, a gente minhas irmãs também são mais brancas, minhas irmãs são mais brancas que eu ainda, por causa é de outro pai, né, e daí, tipo, da gente, sei lá, ir no restaurante almoçar, tá na mesa, e, tipo, chega na hora de cobrar, o cara vem em mim, por exemplo. Eu digo, não, quem vai pagar é ela. Tipo assim, sabe? Sim. É muito sutil, mas ainda existe. Por quê? Aí pode ser por negro ou pode ser também por mulher. Porque é o homem que vai pagar? Eram 3 mulheres e eu, entendeu? Então, né, não posso dizer exatamente o que era, mas tu sente assim, poxa, sabe? Por quê? Sabe? Daí Sim. Então, acho que é muito importante, assim, a gente falar sobre, sabe? Eu via com a minha avó já é falecida, mas ela me levava pra passear. E, tu cuida dela, sabe? Não era minha avó. Era a pessoa que me cuidava, empregado, sei lá, babá. Falava da tua mãe, quando chegava no colégio, falava da tua mãe, todo mundo olhava lá. Como eu vou te dizer, Vegas, na verdade é um racismo estrutural, né? As pessoas já aprenderam assim, e até as pessoas pretas também aprenderam a ter um racismo estrutural. Sei que posso ser julgada por essa fala, mas muitas vezes a gente se comporta e acha que não deve estar em certos locais, em certos eventos, porque não tem referência. Então a gente acaba se limitando e alimentando esse racismo estrutural. Eu passei por isso no começo do meu empreendedorismo, né, na área da beleza, e passo por isso hoje ainda. Então é tão importante a gente levantar essa pauta, porque a gente tem pessoas, mulheres e homens pretos, que têm um conhecimento vasto, não só de estar palestrando, mas sim de estar ganhando até mesmo um reconhecimento, e muitas vezes ele é limitado, ele não é convidado. Essa semana, uma colega de profissão postou nos stories dela uma fala, até agradeci a Nicole, que ela disse assim, a Lenara está lá em vários eventos, eu sei que ela palestra, mas em outros, por que ela não é convidada? Se às vezes tem pessoas no palco com um conhecimento limitado, e ela tem um conhecimento tão vasto, uma visão que até eu mesma não me via, confesso pra ti. Porque eu participei de alguns eventos que eu cheguei na porta do evento e me deparei e não vi representatividade. Eu não me identifiquei. E eu me questionei se eu estava ali. Mas eu vi um filme da NASA, que falam de mulheres pretas que trabalhavam na NASA, não me recordo o nome agora. E tem um trecho de uma delas que ela vai fazer uma petição a um juiz local, que ela queria ser a primeira negra a estudar numa escola que poderia se tornar engenheira da NASA. E ela fala para esse juiz que ele foi o primeiro da família dele a se formar na faculdade, foi o primeiro juiz a trabalhar em 3 estados. Então, pergunta para ele, em 100 anos, todos os casos que estão aqui, qual o senhor vai ser o primeiro, qual que o senhor vai ser lembrado? E ele permite que ela estude na escola. Então, essa passagem desse filme me toca muito, porque toda vida que eu vou num evento e que eu vejo que eu sou a única, eu penso assim, eu sou a primeira, e eu não levo só eu levo mulheres pretas, jovens pretas, crianças pretas que futuramente querem estar em lugar. Então, hoje eu me permito a não compactuar com esse racismo estrutural. Eu me permito a participar de todos os eventos que eu sou convidada e todos que eu tenho interesse de participar, para levar não somente o meu nome, mas abrir portas para outras mulheres pretas, para elas também se sentirem à vontade, não somente na área da beleza, em qualquer área. Porque nós temos
capacidade, nós temos o direito de estar em qualquer ambiente, seja administrativo, seja em cima do palco. E eu vejo muito isso, eu peguei muito isso para mim, porque quando eu era mais nova, não vou falar a minha idade aqui, tá, Vegas? Porque tem que uma pessoa comprometendo a gente. Não tinha representatividade. Tem hoje, mas ainda é limitado. Mas antes não tinha. Eu não tinha uma artista, eu não tinha uma celebridade, como temos hoje, uma influenciadora nas novelas, nos filmes, uma advogada. Era algo que não era alimentado pela mídia, não era dado espaço. E hoje nós temos, ainda é limitado, ainda lutamos muitos, mas não só as mulheres pretas, mas todas as mulheres lutam muito. E então eu não procurei isso pra mim. O propósito veio até mim. Então eu abracei esse propósito e estou sendo a primeira em vários momentos, mas levando todas elas. Eu sempre digo, a gente tem um grupo no Instagram que a gente conversa bastante sobre isso. Eu digo, e elas, tu vai ser a primeira? Eu vou ser a primeira. E lá estou eu, com a cara e com a coragem, mas estou indo. Sabe que... Primeiro eu fico bem feliz, assim, de falar sobre isso. Hoje é o episódio 111 e já faz tempo que vem com essa vontade de falar sobre esse tema, né? Porque pra mim, eu acho que é uma coisa que é um pouco... Quando é falado de um jeito que não fica claro pra muita gente. Então, por exemplo, assim, ó, eu falando do evento lá, por exemplo, cara, eu nunca vou chamar alguém por ela ser negro, por ser mulher, por ser isso. Não, eu gosto de ver pessoas boas, né? Conteúdo bom e de valor. E daí eu queria entrar nessa seara que até é complexa, assim, mas como é que tu acha que pode começar a mudar esse mindset de quem é negro também, de não enxergar? Porque eu lembro direitinho de um amigo meu, que daí, tipo, na época andava lá na minha cidade, andava com umas guriazinhas, tudo branquinha, loirinha, patricinha, por assim dizer, né? Modo de falar. Uhum. E daí ele era meu amigo, porque a mãe dele também era doméstica e tal, eram amigas, e tinha aquela conexão. E daí, quando eu fui levar ele, tipo, se conectar ele com essa minha galera que eu andava, aí ele, esse lugar não é pra mim. Eu digo, por que não? Tipo, ninguém tinha tratado mal ele e tal, bem pelos contrários, guri, pô, Cristiano, não sei o que e tal. E daí ele, né, não se sentiu ali. Então, tem esse lance. Pode trabalhar muita coisa, mas eu acho que dentro da própria raça, por assim dizer, tem que trabalhar essa questão da mentalidade, né? Deles te enxergar, porque não adianta os outros falar se tu não te vê. Exatamente. E daí não é só, sabe, como é que pode fazer, porque não adianta, né? Ninguém vai abrir um espaço, por exemplo, e daí tem outra coisa. Por exemplo, eu fiquei um tempo uma vez estudando um cursinho pré-vestibular, esses públicos, e daí tinha um negócio lá que, pra negros e tal, e daí tipo, só quem é negro pode ir. O branco não podia ir. Isso daí. E daí, assim, como é que eu vou entender o negócio se eu não tô dentro, se eu não sei a tua dor? Exatamente. Eu tinha o caso da minha mãe pra ter alguma referência, mas e quem não tem? Posso te interromper, então? Não deve. Tá, com toda a educação, lógico, humildemente, te educando. Nós somos pretos e pretas. Tá, foi da mãe negra. Isso, nós não somos negros nem negras. Porque vem de denegrir, vem de eu já corrigi alguém assim, hoje eu errei. Diminuir. E a própria, os pretos, as pessoas pretas, as mulheres pretas, homens pretos, eles têm isso implantado. Isso já vem de décadas e décadas e décadas. Tu te sentir, tu tem que ser, ou tu tem que estar com uma roupa melhor que todo mundo, tem que ser o mais educado, tem que cuidar para não ser tão agressiva, cuidar dos teus gestos, porque nós somos educadas por mães pretas que nos ensinam assim, por medo de uma sociedade que elas encararam. Lógico que não tem como mudar uma mentalidade, não vou dizer pra ti, Vegas, que foi super fácil pra mim. E eu mudei, tô sendo a primeira em vários eventos, em várias situações, e foi super leve. Não, foi dolorido. Muitas vezes eu chorei, eu fui sair do evento, fui lá no banheiro, eu chorei e disse assim, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que me permitir estar aqui. E quebrar aquelas crenças que eu tenho, aqueles ensinamentos, aquela estrutura que a sociedade foi moldada. Porque não é somente também a mãe. É uma professora na escola, é a vizinha do lado, é o modo que eu vou na loja e falo assim, eu fui atendida por uma negrinha.
Eu não fui atendida por uma negrinha, fui atendida por uma moça. O que define ela é uma moça, não é a cor dela. Então, tu pensa, ela ouviu isso quando pequena. Ai, que negrinha bonita. Então, quando a gente cresce, a gente entende que a gente é só uma negrinha. A mulher em si já vem sendo, há muitos anos, sendo um objeto sexual, sexualizada extremamente. A gente não foi criada para ser uma esposa na sociedade, perante a sociedade. A sociedade não implantou isso. De uma década para cá, de algumas décadas para cá, que foi se modificando o modo de fala, o modo de a gente ver nas redes sociais, que antigamente era só a televisão que a gente tinha e era aquela referência, né? Então, isso vem de uma educação estruturalmente errada, que foi implantada não somente pela mãe preta. Ai, perdão. Eu desliguei o telefone. Corta essa parte. Não foi só pela aquela mãe preta, não é só culpa do preto, mas sim de toda a sociedade. Hoje existem inúmeros projetos que fazem o resgate da autoestima afrodescendente, que faz com que o jovem agora se veja como ele sendo um black bonito, a sua cor bonita. Eu confesso que eu, com 10 anos, meu nome, eu queria ser Milene, eu queria ser branca, era meu sonho. E a minha mãe, na sua ignorância, mas também com amor de me educar, falava assim, tu vai clarear, que nem a Fabiana clareou, tem uma irmã que é um pouquinho mais clara que eu, na doçura dela, na pequena ignorância dela, e eu tinha um sonho que eu ia clarear. E eu acredito que muitas meninas pretas, muitos meninos pretos também passam por isso. A tua raiz não é tão crespa. Ela disse, quando tu vai poder alisar, e realmente, quando eu cresci, eu alisei o meu cabelo, porque eu queria me enquadrar naquela sociedade. Minha mãe sempre falava pra mim, quando eu mostrava, mas ela não é tão preta assim. Não, ela é preta sim. Sou filho de preto, sempre falei, sou filho de preto, pretinho ainda, brincava. Porque assim, como assim não é tão preto assim? Como se ser preto fosse um fosse problema, ruim, entendeu? né? Porque o negro vem daquela imagem. É ruim, é negativo, não tá associado a poder, a força, a intelectualidade. Não estamos associados a isso. Agora que nós começamos a ter referência, como eu te disse. Então, eu deixo bem claro para todas as mulheres pretas que eu tenho contato e homens pretos, jovens, que ele tem que acreditar no seu potencial, independente da cor, do seu cabelo, da sua origem, que tem que se ver, se amar, se aceitar como é. Porque todos nós somos feitos à semelhança de Deus. Então, se eu sou a semelhança de Deus, eu sou perfeita? Do meu cabelo eu não preciso alisar, eu não preciso clarear, eu sou perfeita. É isso. Perfeito. Desculpa, eu me emocionei. Não, mas é Mas isso. é pesado mesmo esse assunto. O meu cabelo eu alisava também até os 20 anos, porque era imposto que era o cabelo padrão, era bonito, cabelo liso, né? Não era bonito o cabelo crespo. E essa coisa de, mas teu cabelo nem é tão afro assim. Esse nem é tão... É pesado, né? É pior do que falar aqui, né? É melhor ficar quieto. Vou trazer mais uma fala. Não chame ninguém de mulata nem de mulato. Tem muito isso. Às vezes a mãe preta, na sua doçura, na sua pequena ignorância. Mas tu é mulatinha, tu não é preta. Mula era como era tratada as mulheres que dormiam com os donos da casa, com os seus senhores. Elas eram mulas. E eles tinham, e quando ela engravidava dos senhores da casa, era tratada como, as crianças eram mulatas. Há pouco tempo eu aprendi isso, confesso, faz coisas de 5 anos essa fala, porque eu precisei educar a minha filha. O meu marido é branco e a minha filha, ela é parda. Então eu levei esse conhecimento para ela. E eu vejo assim que ela, por ter uma mãe preta e por ter essas conversas muito em casa muito clara, ela às vezes se posiciona na escola e as colegas ainda dizem para ela, mas não é preta, eu não quero ofender. Não, aí é que está, vocês não estão ofendendo, vocês estão usando a linguagem correta, vocês estão sendo orientados, porque a gente viu muito isso em um programa, um reality show, posso falar o nome? O Big Brother. Ali, nesse caso, teve uma participante que falou que tá cansada de educar.
eu não me canso. Eu não me canso de educar. Porque a educação tem que ser acesso para todos. Não importa se a educação está dentro de uma sala de aula fechada, que é algo didático, ou se é algo social. Porque a gente está criando uma sociedade. E as pessoas, às vezes, que estão... Pessoas adultas, elas estão em algo estrutural que elas não têm culpa, vou ser bem sincera. Eu ainda digo, talvez vão me recriminar essa fala, nem tudo é racismo. Às vezes aquela pessoa foi condicionada a estar estruturalmente naquela ignorância. Não, tipo, na época, vamos dizer, a gente tem amigo do colégio, quando tu é pequeno, que são pretos, e tu faz alguma brincadeira que hoje não faz, né, quem olha, mas tu tinha tanta intimidade com aquela pessoa que tu fazia... Na tua cabeça era normal, porque nunca ninguém, nem a própria pessoa, quando tu fez, falou assim, não tinha conhecimento. Não é isso, é legal. Como é que eu ia saber que não é, entendeu? Hoje a gente tem muito mais informação. Mas eu sei que tu falou, tu sabe que dessa época do Big Brother, isso foi um negócio que pra mim ficou muito assim, eu falei, cara, mas eu não tô aqui pra educar ninguém, tá? E como é que a gente vai aprender, então? Porque assim, a pessoa tava pedindo, tipo, me explica, e é tudo negócio de ser, da forma de fazer, tu foi extremamente gentil na hora de falar, não, te corrigindo, mas é isso que se faz. A Jamile relatou uma situação lá que ela falou de... Não sei se foi homossexualismo. Ela falou homossexualismo. E daí falou... Aí o Evandro falou assim, não, amiga, é homossexualidade. Homossexualismo remete à doença e tal. Acho que é isso, né? Não sei se eu falei errado agora, mas se não é isso... Similar. Eu só quero contextualizar o exemplo. Mas, tipo assim, ele recebeu de forma gentil. E daí também tem muito do tipo assim, a gente tá sendo agredido... Mas como é que a gente reage, sabe? Por isso que eu te falei, como é que essas pessoas podem trabalhar esse mindset? Porque senão fica sempre um negócio assim, eu contra eles. Não é esse o lance. Não. O lance é a gente tá todo mundo junto, resolvendo as coisas, resolvendo os problemas. Por isso que o empreendedor tem esse lance. Nós somos pessoas que resolvem problemas. Saca? Então, quando a gente encara isso pra vida, que empreendedorismo, empreender é um estilo de vida, muda todo o game. Entende? Porque, que nem eu falei, hoje, por exemplo, não tem nenhuma palestrante que palestrou nos meus eventos que é negra. Mas, por exemplo, eu não conheci nenhuma pessoa negra que tinha um conteúdo relevante. Então, ao momento que eu tiver isso à minha disposição, eu vou olhar, mas não vou olhar porque ela é negra, eu vou olhar pelo conteúdo. Então, ela tem que merecer o espaço de estar lá, saca? Então, assim, se a pessoa tá mudando, se, por exemplo, daqui a pouco tem mais gente palestrando toda hora, se todo evento que eu for tiver uma negra palestrando, eu vou olhar, isso aí, um negro, né? Esse aí, preto, né? Agora falei errado. Né? Comecei a falar e falei tudo errado. Não aprendi nada. Mas assim, não, eu digo, sabe, o lance da referência. Aí eu vou chamar porque o conteúdo é bom, porque eu tô vendo, né? Tem que se impor. Claro que alguém capacitada pra isso, né? E aí tá do preto, da ida do preto, buscar o conhecimento, mostrar e não parar na porta. Buscar os espaços, né? Isso, ele entrar, que foi o que eu fiz. Eu estava sempre fora, eu nunca entrava naquela porta. Então as pessoas não sabiam o que eu tinha pra falar. As pessoas não sabiam a minha essência, não sabiam do que eu era capaz. E no momento que eu quebrei isso dentro de mim, eu, como uma pessoa preta, eu entrei na porta e me permiti que as pessoas me conhecessem. Tô pé na porta, né? Daí que as pessoas me viram. As pessoas, gentilmente, por ver o meu conhecimento, me deram oportunidade. Então, também isso parte não só, que a gente falou, não é só porque é preto, mas sempre a pessoa tem que ser capaz de estar ali. Porque tu levar uma representatividade requer uma importância muito grande. Tu tá levando pessoas junto contigo. Então, toda vida que eu vou subir no palco por elas. E toda pessoa preta, eu acredito, inúmeros artistas, cantores, escritores, advogados, todas as pessoas pretas que estão ali, eles não estão ali pela sua cor, mas pelo seu conteúdo e galgaram o seu espaço, não se limitaram, não sentiram vergonha, eles romperam essa coisa estrutural da sociedade. Barreira, né? E o lance é esse, eu acho assim, tu tem que merecer e buscar incansavelmente os espaços. Por exemplo, o que eu vou dar aqui, quando eu tava comentando com vocês antes dos workshops, quando eu fiz o primeiro SGI e tal. Até quando eu fiz o primeiro Fala Empreendedor também. Que assim, ninguém me chamava, eu só era o cara do podcast, já com um monte de episódio e tal, trocando ideia, conteúdo da hora, e ninguém me chamava pra palestrar. O que eu fiz? Criei um evento meu. Saca? Cria as oportunidades. Às vezes, a oportunidade, ninguém me dá a oportunidade, cria faz a tua. Por exemplo, que eu te falei, até falava assim, não te chamei no dia do evento lá que tava muito concorrido. Eu digo, mas deveria ter chamado, tu já tá ali, entendeu? Não perde a oportunidade.
E assim, é um exemplo pequeno. Mas eu chamei no WhatsApp. Mas chamou. Não perdeu. Mas tu entende que assim, pô, a gente tá aqui agora nesse momento. A conexão assim, olho a olho, é muito mais, entendeu? Então, por exemplo, nem eu digo, tu vai num evento, agora a gente fala de network, aproveita essas oportunidades, não deixe de se conectar com as pessoas, sabe? Porque às vezes a oportunidade tá passando na tua frente e tu não pega, e não é que ela não vai aparecer a oportunidade, mas não vai aparecer aquela. Vai aparecer outras oportunidades, talvez melhores, talvez piores. Mas aquela, então, muito lance da gente viver o hoje, o agora, porque o futuro a gente tá plantando e o passado já foi, né? Já passou, então eu acho que a gente tem que estar ligado no que tá acontecendo. Pegando todo esse contexto, assim, o que tu mais sente, né? Que nem eu falei ali, que quando tu começou lá o teu negócio, Grace, tu começou, né, em virtude de uma dor, por assim dizer. Na verdade, a pergunta foi como que eu comecei a querer ajudar, né, nessa área. Mas não, eu já queria, vou emendar duas já, porque a Lenara se Monopolizou. empolgou ali, Ai, se empolgou, vou deixar a Grace falar um pouquinho agora. Eu tô zoando. Mas daí, te ama. o que acontece? O que tu ouve dessas mulheres hoje que tu ajuda também, né? Porque tu começou com o lance da dor, daí hoje, quando tu já tá transbordando na vida delas, elas vêm, Grace, aconteceu tal coisa, depois que eu fui no teu evento, depois que eu te conheci, sabe? Isso é muito grandioso e eu acho que é importante compartilhar. Os feedbacks são bem positivos. Tem umas que eu já trouxe, assim, pra quase meu ciclo de amizade, né? A gente se sente tão íntima, tão próxima, que eu faço parte da trajetória delas e cada conquista, por exemplo, uma que fez parte, trocou o espaço, foi atender no espaço de uma colega e tal, e ela... A primeira pessoa que ela veio contar a novidade foi pra mim. Então, assim, eu me sinto parte dessa trajetória e da evolução de cada uma, com o feedback delas, ou às vezes até chegam no direct pra perguntar alguma coisa. Tô com dúvida disso. Me dá uma opinião disso. Eu quero mudar tal coisa. Então, assim, elas chegam muito pra eu ser ouvinte. E eu sou ouvinte, eu gosto de ouvir e fazer parte da trajetória de cada uma. Do evento, foi loucura, assim, porque o evento eu fiz em 30 dias também. E eu fiz exatamente por isso, pela procura que tinha de mentoria, e eu não me sentia preparada ainda para dar uma mentoria. E era uma coisa de cada nicho, então eu também não era especialista em todos os nichos. E eu peguei as palestrantes de cada assunto ali que eu tinha de questionamento no direct e resolvi fazer o evento para solucionar essa dor que eu via. E só que o que aconteceu? Quando eu fiz o evento, as pessoas que tinham essa dor não foram no evento. Eu atraí um público totalmente diferente que eu nem sabia que eu tinha e que realmente se conectavam comigo. Isso, aquela frasinha é raro, mas acontece muito. Acontece. Exatamente. E até foi o que nos conectou mais também, né? Participar do evento. Até a Lenara chegou em mim e falou assim... Porque eu me vejo, às vezes eu me sinto meio agressiva nos stories do jeito de falar. Então eu sou toda cheia de dedo pra falar, porque eu tenho medo de ser agressiva. Mas agora eu já toquei o... E a Lenara falou assim, olha, eu tive uma visão tua de tal coisa que tu falou nos stories, e agora dentro do teu evento eu vi que é totalmente diferente. Eu entendi o porquê tu tocou nesse assunto. Até não me lembro qual foi o assunto. Não me lembro agora. Mas assim... É que eu falo bastante, vocês perceberam. Tu tá no Fala Cansado. Então, assim, eu consegui também expor mais quem é a Grace e qual era o meu propósito dentro desse evento. Me posicionar melhor, que eu ainda tô nessa transição, ainda tenho vergonha de algumas coisas eu não posto nos stories por medo do julgamento, né? Mas eu consegui expor mais sobre o meu propósito, que era transformar essas mulheres ajudando com assuntos que era a dor delas, por exemplo, marketing, posicionamento, e era minha dor também. Então eu trouxe uma aula pra mim e pra elas. E o mais legal disso, quando tu vai ajudando as pessoas, tu tá sempre te ajudando, né? Sim. A cada conversa que quando eu tô falando, eu tô aprendendo. Às vezes quando tu tá falando pro outro, tem uma frase do Douglas que ele fala, cara, tudo que eu não gosto em você, eu tenho que mudar em mim.
Então, faz muito sentido isso. Tanto que eu tô aqui hoje pra desbloquear mais um medo, assim, porque Eu fui numa imersão que é destrava. Eu cheguei tatuado. Vamos Amei. contar, Grace. Sabe por que ela está aqui? Porque aqui, ó, bancou a doidinha e foi lá, ó, conversar. Porque ela tava toda tímida de... eu sou envergonhada. E eu Não fui lá parece, e- mas eu sou bem envergonhada. Chamei a Jamile de cantinho, fui tirar a foto de Jamile. É a oportunidade, né? Acaba deixando a oportunidade por ter a vergonha aquela que é desnecessária, né? Porque o outro não paga meu boleto, não faz nada pela minha vida, mas é um destrave. Até estar aqui hoje é um destrave. Começar nessa área de palestra, claro, que primeiramente veio aquele deslumbre de, sou palestrante, vou falar para as pessoas, vou transbordar na vida das pessoas. E essa coisa de transformação tá muito em alta, né? Agora tudo vou transformar a vida do outro. E nem sempre condiz com o que é. E essa coisa de palestra foi para destravar um medo que eu tinha, que era o meu medo de me expressar em público. Isso é legal. Tu vê, né? Cada um por exemplo, no meu caso, nunca tive isso desde o primeiro episódio. Tipo, já foi de boa e tal. Claro, quando eu era novo, eu tive banda e coisa, assim. Sempre fui o cara, eu digo, eu não copiava nada no colégio, mas na hora de apresentar o trabalho, até os que estudavam, que eram os inteligentes, eles queriam que eu apresentasse. Tipo assim, não se importava em fazer o trabalho pra mim, porque tipo, eu apresentava e passava com uma propriedade tranquilamente. absurda. E isso é legal, sabe? Porque o que acontece? As pessoas não veem, né? Quando alguém que organiza evento tem que ser assim, tem vários perfis, né? Não existe um perfil padrão, mas esse lance é importante, tá? Até de você tá mudando já do posicionamento, porque o que acontece? A gente tem que ser congruente, né? Então, assim, por exemplo, acredito que eu tenho que passar essa impressão. Vocês me viram lá no palco aquele dia, a gente conversou poucas vezes, hoje a gente tá trocando ideia aqui desde que já como, né? Rolou quase 2 podcasts antes de começar o podcast. E eu acredito que eu sou a mesma pessoa o tempo inteiro, entendeu? Eu não crio um arquétipo lá de sou o cara, não sei o que. Beleza, minha roupa pode estar diferente, mas o que eu transbordo, o que eu transmito é a mesma coisa. E vou falar sobre isso, não criem uma máscara, né? Porque quando eu comecei a dar uma estudadinha em persona e comecei a ver, eu criei uma máscara e eu não consegui manter essa máscara, porque eu quis mostrar uma imagem que eu não era. A minha essência era totalmente outra. E eu queria mostrar uma outra imagem. E aquilo não se mantém. Tu vai se perdendo de ti mesma. E aí tu entra numa crise existencial de, meu Deus, quem sou eu? Total. Sabe que isso agora vocês que estão aí todas arrumadinhas, todas bonitas, isso acontece muito no lance da identidade. O que eu percebo? Eu sempre tive esse negócio, eu sempre fui bem plural. Tipo, na época do colégio eu andei de skate, jogava vôlei, jogava futebol, joguei basquete, até handball joguei. E além disso eu já no colégio eu já era treinador de vôlei e normalmente treinava as meninas. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu treinava as meninas da 8ª série e tal. Então, tipo, eu sempre naveguei entre várias tribos, por assim dizer, e numa cidade pequena isso é mais latente ainda, né? E o que acontece? A gente sempre acha que a gente tem que ser alguma coisa, se eu falei isso eu não posso voltar atrás, ou não sei o quê. E daí tu começa a ver, eu nunca tive muito isso, mas agora pra mim tá mais claro, o posicionamento te ajuda. Por exemplo, tu tá vestido dessa forma, já que tu veio dar uma entrevista, ajuda. Nos vídeos, vai ajudar, ajuda. Mas, por exemplo, eu que recebo vocês aqui, meu trabalho aqui agora, aqui não é eu me destacar em si, é vocês. Sim. Então, eu sei, normalmente no programa eu tô mais de boa. Por quê? Porque o convidado se sente mais à vontade. Tipo, ver, se o cara tá aí de camisetinha, jogado assim e tal, o que eu vou temer, entendeu? Passe, isso é intencional. Se vocês repararem, quando vocês estão falando, normalmente eu tô assim. E agora eu não tô fazendo isso, porque eu tô falando a respeito, mas daí quando eu vou falar, normalmente eu me posiciono assim. Se eu fico aqui, tu tá falando e eu tô assim, parece uma posição de enfrentamento, eu vou te acuar. Se fica os dois assim. Então, quando tu tá falando e eu tô relaxado, tu se sente mais à vontade. Então, tudo isso faz parte de branding, de um monte de coisa aí. Entendeu? Tudo, né? Faz tudo. Só que tudo é intencional da minha parte já, porque a gente vai aprendendo fazendo essas coisas. É tudo proposital. Então, assim, só que não tem problema, por exemplo, eu estar aqui agora e quando vocês me viram lá no palco, eu tava de blazer. Sapatinho. Então, assim, faz parte do contexto. Tu não vai na academia de terno, eu sempre falo isso. Entende? Então, assim, as pessoas confundem muitas coisas. Agora eu tenho que só me vestir assim pra passar não sei o que e tal. Não. Qual é o momento que tu quer transmitir e o que tu quer transmitir naquele momento? Parece meio redundante, mas acho que faz sentido. Né? Faz tudo. Então,
Esse é um lance da identidade, né? Esse é o lance da identidade. Quando tu te entende, daí que eu falei, quando tu sabe qual é a tua mensagem, eu, independente da roupa que eu tiver, eu sei que eu vou transmitir. Quem é tu? E gera autoridade, sabe? Se eu percebi já conforme o tempo. Porque o lance do podcast, dos networks que eu comecei, que nem eu falei antes, pessoas mais relevantes na mídia, assim, por assim dizer, eu com mais seguidores e tal. Eu falei, cara, se esses caras, eu assim, estão me escutando, respeitando o que eu falo, o que importa é o que eu falo. Só que daí tu tem que saber que tu vai pagar um preço por isso, entendeu? Talvez vocês estão entendendo o que eu tô falando agora, da mensagem de eu estar assim, mas outra pessoa de repente chega e mas me recebeu assim, de calça jeans, camiseta, talvez para outra pessoa incomode, entende? Então tu tem que assumir. Tem que assumir a sua essência, a sua tem que personalidade. assumir, entende? Mas tu tem que estar, eu digo, quando tu abre esse leque de assumir, tu tem que estar disposto a que não vai ser tão Pagar o preço. de boa. Paga o preço, e pra tudo na vida é assim. Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente tá ressaltando, né? Cara, paga o preço e tá tudo bem, sabe? Porque